Crer ou não crer é uma decisão, a qual nós devemos respeitar. Portanto, eu vou gravar alguns sonhos e visões que o Senhor me deu, e respeitando o entendimento daqueles que não creem. Hoje eu entendi, o Senhor me fez entender isso, porque eu tive 3 anos de muita angústia, e é onde a minha alma foi abatida até o pó, por causa das visões e revelações que o Senhor me deu, e eu tentava passar para minha família, para meus irmãos da igreja, e ninguém aceitava, ninguém acreditava, ninguém queria ouvir, a ponto de ficarem de mal comigo, não falar comigo. E então, depois de 3 anos e meio de jejum, de muita angústia, choro e dor, o Senhor me libertou desta angústia e me fez entender que crer e não crer é uma decisão e que nós devemos respeitar. Então, em 2020, eu sonhei com 3 relógios no céu. Eles marcavam dia, mês e ano. Então, eu acordei e perguntei ao Senhor o que era aquilo. E conversei com o Senhor e dormi outra vez. Aí acordei na madrugada com um forte toque de trombeta. E eu sentei na cama com aquele barulho e continuei ouvindo. Ele foi sumindo assim, desapareceu como se no ar, no céu. E eu fiquei assustada com aquele toque, que eu estava dormindo e acordei, assustada. Acordei meu marido, contei para ele, perguntei se ele não tinha ouvido, ele não tinha ouvido. Então demorei para dormir. Continuei orando, falando com o Senhor, demorei para dormir. Aí, quando foi de manhãzinha, eu sonhei outra vez com os relógios. Os mesmos relógios. Exatamente do mesmo jeito que eu sonhei no início da noite. E nos relógios marcava dia, mês e ano. E o ano que marcava num dos relógios era 2021. Então, eu levantei de manhã, fui ler a palavra. Eu lembrei que tinha uma passagem que falava sobre dia, mês, ano. Pesquisei e achei e fui ler. E eu vou ler para nós essa palavra. Está em Apocalipse 9, no versículo 13, que diz assim: O 6º anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se acham preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matasse a 1/3 parte dos homens. Então eu li essa passagem e fiquei meditando durante o dia nessa passagem. Outro acontecido. Logo depois que eu li a palavra, mais tarde um pouco, eu entrei no YouTube para ver algumas notícias e encontrei um youtuber que estava fazendo um vídeo. Ele estava nos Estados Unidos, falando sobre a eleição dos Estados Unidos, processo eleitoral dos Estados Unidos. E no vídeo dele tinha exatamente o relógio parecido, com o relógio que eu tinha sonhado, a cor, tudo parecido. Eu não me lembro o que ele falava no vídeo dele, eu não tive entendimento para ter salvo aquilo ali, para me meditar, mas era o relógio. Para mim serviu como uma confirmação daquilo que o Senhor havia me mostrado. Então fiquei meditando na palavra durante o dia e entendi que esses 4 anjos que foram soltos são demônios, anjos do mal, malignos, e eles são regionais da região do Oriente Médio, porque esse rio Eufrates, ele é um rio que banha aquela região. Pega desde a Turquia e vai atravessando os outros países por lá. Não entendo meio de geografia, mas eu sei que é lá.
Então o Senhor me fez entender que esses demônios foram soltos e que vão causar terríveis coisas, matança naquele lugar. E então temos que aguardar, né? Para ver. Uma coisa é certa: depois que os demônios são soltos, eles não poderão mais ser presos pelos homens, porque os demônios só podem ser soltos pelos homens, porque o Senhor deu poder e autoridade ao homem para prender Satanás. Deu poder, autoridade para pisar serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo. Lembra que o Senhor via Satanás caindo como relâmpago do céu quando os discípulos oravam. E assim as nossas orações. Nós temos o poder de repreendê-lo. Porém, tem homens que foram dados a eles o entendimento e o poder de guardar determinado local, e eles negociam com Satanás. Eles vendem a sua unção por dinheiro, negociam com ele e vem a hora da cobrança. E nessa hora, a oração deles não funciona mais.